vida com a inovação. Divulgue aqui o seu trabalho. 946 82 96 59 939 67 94 25 945 98 62 95. Geração de Atalaias, o seu programa devocional matinal, todas as quintas-feiras às 9h30, na Rádio Casangelo Angola. Geração de Atalaias. Ora viva, votos renovados. Cá estamos outra vez na rádio, a Casa Angelu Angola, para começarmos então com o nosso programa Geração de Atalaias. O meu votos extensivos de agradecimento outra vez à rádio pelo convite e pela oportunidade que me dão outra vez para então ministrarmos a palavra nesse programa que já está a ser uma referência para Angola, me atrevo a dizer isso, pelo número de seguidores e ouvintes e também para o povo em geral. Então vamos, sem mais delongas, ler o texto proposto para o dia de hoje. Queremos partilhar no livro de 2 Coríntios, capítulo 15, vamos ler simplesmente o versículo 58. Vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim a palavra: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oremos e agradecemos nosso Deus e Pai pela vida e pela oportunidade. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e Tua misericórdia dura eternamente. Queremos, Deus amado, partilhar a Tua palavra e acreditamos, Senhor, que a Tua palavra diz ela mesma que ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Senhor, permita que enquanto partilhamos essa palavra alcance corações, restaure vidas e permita, Senhor, que seja um alicerce bem firmado em nossas vidas, de modo a que possamos continuar a viver neste mundo. Se conosco desde o princípio até no final, no nome de Jesus. Amém. Bem, amados, nós queremos ser telegráficos hoje, partilhando uma palavra, e eu quero falar em alguns minutos sobre o tema firmeza e continuidade na obra do Senhor. Queremos falar de firmeza e continuidade na obra do Senhor. Para entendermos o contexto do versículo que nós acabamos de ler, temos que voltar um pouquinho nos versículos acima para entendermos o que Paulo está a tratar com o povo, com a igreja de Coríntios. O capítulo que nós lemos mais acima fala sobre a ressurreição, ou seja, havia um pequeno desentendimento na igreja de Coríntios no que concerne a ressurreição. E Paulo começa esse capítulo a explicar para eles que a ressurreição é algo que existe, é verídica. Paulo vai falando que aqueles que morreram um dia hão de ressuscitar também. Paulo vai explicando que o mesmo Cristo que morreu ressuscitou. E num dos versículos Paulo está a falar que se a ressurreição não existe, então em vão é a nossa fé. Ou seja, podemos comer hoje e beber, porque amanhã vamos morrer e acabou tudo, já não existe nada para nós.
Depois Paulo vai falando sobre as más companhias. Paulo fala para que eles tenham que se abster das más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. Eu quero entender nesta tarde que, se calhar, algumas companhias erradas levavam o povo de Coríntio a desacreditar aquilo que os apóstolos já vinham a pregar há muito tempo, acerca da ressurreição. O mesmo Paulo entendeu isso na igreja de Tessalônica, vai falando no capítulo 4, versículo 13, né? Ele vai falando para o povo de Tessalonicense que, a respeito dos que já dormem, não queremos nós, irmãos, que vocês sejam ignorantes, porque quem dormiu, ou seja, quem morreu, um dia ainda vai ressuscitar. Então esse problema girava, mas na finalidade de tudo isso, Paulo queria ensinar ao povo, queria exortar ao povo e a lhes motivar a continuar no caminho do Senhor, não importando se vir morte ou não, continuassem no caminho do Senhor, pregando a palavra e fazendo o trabalho do Senhor. E o resumo de tudo é o versículo que nós lemos. Queremos então explicar e contextualizar o versículo que nós lemos. Depois da explicação toda que Paulo vai dando para a igreja, Paulo vai falando que Cristo morreu, ressuscitou. Paulo vai falando para eles que devemos vigiar juntamente e não pecar para não cairmos em tentação. Paulo vai falando que, assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Paulo fala tanta coisa e no final ele termina com um versículo que nós lemos, né? Paulo fala: portanto, amados irmãos, sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Um dos grandes problemas que nós estamos a enfrentar hoje no Evangelho é que muitas pessoas deixaram de ser firmes. Anteriormente tinham firmeza na obra do Senhor e hoje já não são firmes por conta de muitas situações que ocorreram. E outros apegam-se simplesmente no último trecho que diz: porque se fazermos todas essas coisas, o nosso trabalho não será em vão. Ou seja, Deus, para além de nos dar promessas, também nos dá orientações. Ele nos orienta, Paulo: sejam fortes, firmes e sempre abundantes na obra do Senhor. Só que as pessoas esqueceram que devemos ser fortes, que devemos ser firmes e constantes, e se apegam simplesmente no último texto que fala: porque teremos recompensa. O povo atual quer mais as recompensas da parte de Deus e não querem ser fortes e firmes no trabalho do Senhor. Em outras palavras, estamos a falar que o povo está mais obcecado nas promessas do Senhor, naquilo que Deus prometeu que vai dar, mas não estão preocupados naquilo que Deus orienta a fazer antes das promessas. Então nós queremos exortar: firmeza é importante no trabalho do Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos abatidos de várias formas. Tem situações que nos levam a deixar de acreditar, assim como o povo de Corinto estava a deixar de acreditar aquilo que os apóstolos já estavam a ensinar. Então Paulo está a falar: sede firme, permanecem na palavra, permanecem no ensinamento que nós outrora já pregamos. Vocês precisam continuamente meditar naquilo que nós já pregamos, meditar e então isso vos dará firmeza para continuar, isso vos dará força para continuar. Depois ele vai falar, depois da força ele fala de abundância, e nos outros textos abundância pode ser constância. Nós precisamos constantemente estar na palavra do Senhor, ou seja, nós precisamos estar ocupados com a palavra do Senhor. Quando nos ocupamos com a palavra do Senhor, ainda que vir tempestades, ainda que vir outras coisas, nós sabemos que estamos comprometidos e ocupados com a palavra do Senhor. E não é qualquer coisa que vai nos roubar o foco. Paulo não termina por aí, fala também que devemos... depois de tudo isso, vamos ter abundância.
O que é abundância? Abundância é prosperidade, abundância é ter sempre na obra do Senhor. Só tem muito na obra do Senhor quem muito faz para o Senhor. Deixa aqui abrir um pouquinho isso. Quem muito faz para a obra do Senhor, muito recebe da parte de Deus. Só que todas essas coisas que Paulo vai falando para o povo, eu consigo entender que no meio de tudo isso está o amor pela palavra do Senhor. Porque em vão seria eu ser forte, firme no trabalho do Senhor, se não tivesse amor pela palavra do Senhor. Ou seja, muitas pessoas querem as recompensas do Senhor, mas não fazem com amor a obra do Senhor. Nós queremos esperar algo que o Senhor prometeu, mas não estamos a fazer bem aquilo que o Senhor disse que nós deveríamos fazer. Quero exortar para alguém que já fazia a palavra do Senhor, para alguém que pregava, para alguém que vivia na prática da oração. Nós precisamos continuar fortes e firmes no caminho do Senhor. A promessa de Paulo aqui que teremos, ele fala aqui, não será vão o nosso trabalho, ou seja, teremos uma recompensa. Paulo aqui não fala se a recompensa será depois, será agora ou será quando Cristo voltar. E talvez isso é que deixa muita gente frustrada no Evangelho. Muita coisa Deus promete, mas até agora nós não vemos nada. Paulo aqui não falou se a recompensa será na próxima semana, depois de um mês, depois de 5 anos, depois de 10 anos. Mas o que eu quero falar aqui não é sobre ano de receber a recompensa da parte de Deus, é sobre nós fazermos o trabalho de Deus com amor. Porque eu acredito que nada do que Deus prometeu na palavra dele, Deus não irá cumprir. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E também fala que toda a palavra de Deus não volta vazia. Então, se Deus promete que teremos recompensa, quando nós fazermos bem a palavra de Deus, é porque Deus irá nos dar. Só que nós não podemos nos basear muito nisso. Devemos trabalhar no presente, estar firme no presente e fazer simplesmente a palavra do Senhor. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para nos dar aquilo que Ele prometeu. Então, firmeza é importante nos dias de hoje para o Evangelho. Precisamos nos manter firmes. E quando Paulo fala de firmeza aqui, quando vem falar de abundância, quando vem falar que devemos ser fortes, é por causa de muitas coisas que têm acontecido nos últimos dias. E eu essa semana falava com alguém, é urgente e agora está agressivo. Tem muitos ventos, muitas tempestades que estão a vir por aí. Até já há falsos evangelhos também. Então Paulo, quando está a falar que devemos nos apressar e ser fortes, estar ocupado no trabalho do Senhor, ele está a falar que nós devemos ser agressivos, pregar a tempo e em tempo e fora de tempo, hora e fora de hora, por causa de várias tempestades que estão a surgir, para estragar o bom e verdadeiro evangelho da parte do Senhor. Se nós fazermos isso, não é vão o nosso trabalho, mas nós não temos que fazer simplesmente porque Deus nos dará alguma coisa. Antes de nós pensarmos naquilo que Deus nos dará, nós devemos pensar no amor pelo Evangelho. Vamos olhar para a vida de apóstolo Paulo. Como é que Paulo anunciava a palavra? Paulo tinha mais de 100 motivos para dizer a palavra de Deus, por causa das coisas que aconteceram com Paulo e outros apóstolos. Mas Paulo preferiu ficar forte na palavra de Deus. E bem no final nós vamos ver as recompensas de Deus para a vida de Paulo. Então, é no final que o Senhor vai revelar, ou vai dar as coisas, ou vai mostrar as coisas para nós. Mas no princípio, nós precisamos estar fortes e firmes na palavra do Senhor, ocupados na palavra do Senhor, declarar assim como Neemias, quando Tobias e Sambalate convidaram ele para lhe distrair, Neemias disse: não, eu estou ocupado, não posso abandonar a obra do Senhor por nada, estou ocupado, estou ocupado na obra do Senhor. E Paulo nessa tarde está nos exortar a nos ocuparmos na obra do Senhor, a sermos fortes, a sermos firmes. Eu acredito que no Senhor não será em vão, mas só não será em vão se nós fazermos com todo amor, se nós fazermos com dedicação,
se nós fazermos com paciência pela obra do Senhor. A verdade é que muitos fazem a obra do Senhor, mas não por amor, por aquilo que o Senhor prometeu que poderia dar. Muitos pregam a palavra do Senhor não por amor à palavra, mas por aquilo que esperam receber da parte do Senhor, por aquilo que Deus disse que eu vou dar se você fazer isso. Só que nós não podemos fazer a palavra do Senhor esperando aquilo que Deus disse que nós devemos fazer, porque uma das promessas que o Senhor nos deu é ide, pregar o Evangelho do Senhor, fazer sempre a palavra do Senhor. Então a minha missão como cristão não é esperar receber, é fazer para cumprir a palavra do Senhor. Acredito que dessa forma nós vamos impactar os nossos bairros, vamos impactar a nação, a sociedade, mas nós precisamos estar mais ocupados. O Evangelho é urgente. Há uma necessidade de nós sermos urgentes na proclamação do Evangelho. Estamos muito ocupados e ocupados demais com as nossas coisas e não nos ocupamos mais com a palavra do Senhor. Dessa forma seremos abatidos e virão ondas de ideias, assim como o povo estava vivendo naquele tempo. Acredito que tem pessoas aí que já acreditavam sobre a ressurreição, acreditavam sobre essas coisas, mas por causa das más companhias, porque deixou de estar ocupado com a obra do Senhor, deixou de ser forte no caminho do Senhor, entrou uma onda de ideias em sua mente e deixou de acreditar naquilo que anteriormente Paulo já tinha pregado. Então minha exortação para ti, amado no Senhor, amada no Senhor, precisamos ser fortes. Os tempos não estão fáceis para ninguém, eu acredito, mas nós precisamos estar fortes e sempre ocupados na obra do Senhor. Se assim fizermos, receberemos então as promessas que o Senhor disse que poderíamos ter, a recompensa que o Senhor disse que poderá nos dar. Então recebe essa palavra no teu espírito, se ocupa com a palavra do Senhor e faça a vontade do Senhor sempre. Vamos orar. Obrigado, querido Deus e eterno Pai, pela graça e pela oportunidade. Reconhecemos, Senhor, o teu poder e a tua grandeza. Pai, permita, Senhor, que essa palavra encontre espaço em nossos corações e no coração dos ouvintes também. Permita, Senhor, que estejamos ocupados com a tua palavra, continuamos fortes e nos mantendo firmes, Senhor, na tua palavra, para que então possamos ver o Evangelho a progredir a cada dia que passa e que as pessoas venham se arrepender e se entregar a Cristo Jesus por meio daquilo que nós vamos fazer em Cristo Jesus. Obrigado por este momento, oramos assim porque cremos e cremos, por isso nós oramos, no nome de Jesus, amém. Geração de Atalaias, o seu programa devocional matinal, todas as quintas-feiras às 9h30, na Rádio Casangelo Angola. Geração de Atalaias.